Marcelo Giorgini, palestra com o tema Sistema de Visão e suas aplicações na indústria. Boa noite. Primeiro, obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de estar aqui e poder escutar o que nós vamos tentar apresentar sobre sistemas de visão. É uma introdução genérica, mas que são conceitos aplicados em qualquer sistema de visão, em qualquer indústria. Eu sou Marcelo, da empresa AIL, é uma empresa americana, e nós somos responsáveis pelos negócios da Microscan, que é o fabricante dos produtos de sistema de visão. Nós somos responsáveis pelos negócios da Microscan em toda a América Latina, do México até o Chile. Somos responsáveis por treinamento, suporte técnico e também toda a parte comercial. E sempre trabalhamos junto com os nossos parceiros, com integradores de sistemas ou com distribuidores. No caso de Uberlândia, a nossa parceria é com Automatic e Weber, que estão expondo aqui em frente. Então, depois, se vocês puderem passar por lá, ver os produtos que nós vamos falar também. Se vocês precisarem de mais informações sobre sistema de visão, tem informações disponíveis no site da própria Microscan. Então, nós apresentamos já, porque às vezes no final fica um pouco mais corrido, se quiserem buscar mais informações no site da Microscan ou no site da AIL. E qualquer dúvida sobre a apresentação, comentários que vocês desejem fazer, podem utilizar o e-mail que está ali, o meu e-mail, e nós vamos responder, vamos atender às solicitações de vocês. Então, a sequência de apresentação que nós gostaríamos de fazer hoje é começar com a definição, o que é um sistema de visão, por que utilizar sistema de visão, configuração de sistema de visão, daí a parte de hardware do sistema de visão, ferramentas de sistema de visão, na parte de software, e se tivermos tempo ainda, demonstrar rapidamente um sistema de visão. Então, ali nós temos o equipamento, temos o software e faríamos a demonstração, se isso tivermos tempo. Começando, então, o que é um sistema de visão? A definição clássica de sistema de visão seria extração automática de informações em imagens digitais, ou a partir de imagens digitais. Isto é a definição de sistema de visão. Nós faríamos uma pequena inserção aí, dizendo que sistema de visão é a extração automática de informações disponíveis em imagens digitais. Porque às vezes nós temos a imagem, mas na imagem nós não temos a informação. Temos a informação no produto, temos o defeito, ou a característica que queremos buscar, que queremos inspecionar. Mas na imagem adquirida, essa informação ela não está disponível. Então, nós podemos extrair a informação desde que a informação esteja disponível na imagem que foi adquirida. Mais para frente, porque nós vamos entender melhor o que seria isto. E que tipo de informação, normalmente, nós extraímos através de um sistema de visão? Medição de dimensões sem contato, verificação de presença ou ausência de um componente ou de uma característica, posicionamento, orientação de um objeto, e decodificação de códigos 1D, quando nós falamos códigos de barra, qualquer tipo de códigos de barra. Símbolos 2D, símbolo data matrix, QR Code, que são aqueles símbolos quadradinhos que nós estamos mais acostumados a ver agora. E também a decodificação de texto, através de ferramentas OCR. Esses são os tipos de informações que nós podemos extrair, ou que normalmente nós extraímos. Não só estas, mas essas são as mais comuns de nós extrairmos.
Isso faz com que possamos ter aplicações na área de medição, na área de contagem, então contagem de produtos, contagem de peças, localização e decodificação. Assim, aplicações mais comuns, não só estas, mas as mais comuns: medição, contagem, localização e decodificação. Em medição, verificação de tolerâncias. Então, nós sabemos a medida que a peça, o componente deve ter, sabemos a tolerância que pode ter essa medição e utilizamos o sistema de visão para termos essa informação e fazermos a avaliação, aprovarmos ou não esta medição. Por exemplo, fazemos a medição entre as distâncias de uma vela e, se a distância estiver ok, está aprovado. Fazemos uma medição, se a distância não estiver ok, está reprovado. Então, isso nós podemos utilizar no controle de qualidade. Contagem. Bastante utilizado em partes automotivas. Verificação de características, por exemplo, ali verificando a quantidade de furos, de perfurações. Se estiver ok, produto aprovado. Aí nós fizemos bem lentamente, um de cada vez. Na vida real, são todos feitos ao mesmo tempo e muito rapidamente. Contagem de produtos, para não corrermos o risco de enviarmos o produto para o cliente com partes faltantes. Se não temos todos os produtos esperados, a inspeção está reprovada. Localização. Por exemplo, podemos utilizar 2 furos para localização nesta peça e, a partir da localização, fazermos ainda a medição. Se essa medição estiver ok, produto, inspeção aprovada. Essa localização, a vantagem dela é que a peça pode vir em qualquer posição. É feito o reconhecimento automático e, novamente, a medição. Medição ok, inspeção aprovada. Da mesma forma, se temos a localização e uma medição não ok, produto, inspeção reprovada. Identificação de características, por exemplo, verificar a impressão se está correta em qualquer posição que a lata vier, nós conseguimos fazer essa localização e a aprovação. Decodificação, códigos 1D, então qualquer tipo de códigos de barras, desde os códigos simples aos que seriam a evolução do código 1D, como seriam várias linhas, uma sobreposta à outra. Códigos 2D, códigos Data Matrix, QR Code, Aztec. E texto OCR. Não só utilizando fontes OCR. Podemos utilizar qualquer tipo de fonte e conseguimos fazer a decodificação desse texto. Decodificação vai ser muito utilizado para verificação e armazenamento de informações. Os produtos, praticamente todo produto que nós temos hoje no mercado, ele tem uma identificação, normalmente por código de barras. Esse código de barras, durante a produção, ele pode ser lido e armazenada essa informação, o horário que o produto foi fabricado, quem estava operando a máquina naquele instante e assim por diante. Vai depender de cada segmento de aplicação. Por que utilizar sistemas de visão? Já é o segundo tópico. Porque precisamos, ou as indústrias, qualquer ela que seja, as empresas, elas precisam melhorar o seu rendimento para justificar a sua existência. E assim, destacamos 4 pontos principais: redução de defeitos, melhoria da produtividade,
localização e rastreamento de produtos e atendimento às normas. Então, que a empresa precisa estar conforme certas normas. Redução de defeitos. Hoje temos mais comum as notícias de recall, seja na indústria automotiva, como em outros segmentos. Então, quando temos essas notícias, se foi feito anteriormente a rastreabilidade, temos a informação de quais produtos fazem parte daquele lote com possível problema. Não precisamos chamar todos os carros ou os produtos fabricados. Podemos chamar para o recall determinados produtos específicos e não uma gama muito grande. Outra característica na redução de defeitos, garantir que em uma lata de tomate nós não vamos receber ervilha, que só vamos descobrir quando abrimos. Então, conseguimos fazer essa verificação. Por mais simples ou absurda que possa parecer esta ideia, ocorre. Se não com ervilha, com produtos similar, e aí, neste caso, seria apenas o alimento, mas quando vamos para certas indústrias, por exemplo, indústria farmacêutica, se nós adquirimos um determinado medicamento e recebemos outro, ele não vai fazer o efeito vai ser totalmente contrário, podendo levar ao óbito. Então, isso tem toda uma série de consequências. Redução de defeitos, também por esse tipo de decodificação, de leitura da informação impressa, marcada na lata, nós conseguimos saber que tipo de produto deveria ter ali. Melhoria da produtividade com a mesma instalação que temos hoje, conseguirmos produzir mais. Independente do tipo de aplicação, seja na indústria eletrônica, na indústria farmacêutica, na indústria automotiva, na indústria alimentícia. Melhorarmos o rendimento. E assim, inspecionando o produto em cada fase, conseguimos intervir e fazer as correções necessárias. Não precisaríamos esperar a placa estar toda montada para, no teste final, ser reprovado. Conseguimos, durante o processo, através de inspeções intermediárias, permitir que esse produto siga em frente, melhorando a produtividade. A mesma coisa na indústria eletrônica. Uma indústria de bolachas, de biscoito, se nós recebemos um produto que não esteja alinhado, mais para frente na linha de produção, pode gerar um congestionamento, parada de máquina. Então, se nós detectamos neste ponto e expulsamos esse produto, evitamos a parada da linha de produção. Localização e rastreamento. Rastreabilidade, esse é o termo que já está comum, já está necessário em muitas empresas, mas que em determinados segmentos daqui para frente, não vai ser só comum por iniciativa da empresa, mas por necessidade, por atendimento a normas, por atendimento a leis. Ou seja, temos que ter um registro do produto quando ele foi fabricado, em que condições esse produto foi fabricado, data, lote, operador, gerente, diretor, tudo mais. Temos que ter esses dados armazenados. Da parte de operação, entramos com esses dados. Da parte de produção, sistema de visão para fornecer as informações. Por exemplo, conseguimos saber que naquela placa foi inserido aquele circuito integrado, com aquela informação. Então, cada circuito integrado poderia ter uma identificação única. Serem todos do mesmo tipo, mas cada um ter uma informação específica. E assim conseguimos fazer a rastreabilidade do produto. Qual produto recebeu aquele lote daquele circuito integrado? Daquele processador, daquela memória, do que quer que seja. E atendimento às normas.
Mundialmente, isso é mais comum, porém, com os mercados hoje sendo mais comuns, também precisamos nos preocupar com isso, além das próprias leis nacionais. Produção farmacêutica é uma linha onde isso é bastante comum, bastante necessário. Vamos ter o registro da informação daquele medicamento levantado, proporcionado pelo sistema de visão e armazenado em um banco de dados, em que qualquer autoridade, qualquer departamento de fiscalização possa acessar quando necessário. Algumas empresas têm isso por iniciativa própria. O meu produto precisa ter essa qualidade, eu quero ter esse controle. Outras por necessidade ao atendimento às normas. E por que sistemas de visão em vez da inspeção humana? Alguns motivos nós já bem conhecemos. Sistemas de visão não vão cansar, serão mais rápidos, por mais rápido que possamos ser, por mais competentes que possamos ser. E os sistemas de visão, eles são consistentes. Às 8 horas da manhã, ele tem um nível de inspeção, às 5 horas da tarde é o mesmo nível. Ele não mudou durante o período, durante o dia, o mês e o ano. Aqui um exemplo de aplicação de sistema de visão em indústria automotiva. Configuração de sistema de visão. A parte de hardware, ou os elementos, os componentes que precisamos para podermos ter acesso àquele tipo de informação. São 5 pontos principais. Iluminação, lente, sensor, processamento e comunicação. Isso independente do tipo do fabricante de sistema de visão. Esses são conceitos genéricos, válidos sempre que falarmos em sistema de visão. 2 exemplos de sistemas de visão. Um que nós chamamos de controle baseado em PC e outro que nós chamamos de Smart Camera ou solução, sistema de visão integrado em um único componente. Podemos, então, ter os componentes individuais ou os componentes integrados. Todos eles vão ter, tanto um como o outro, iluminação. Nos componentes individuais, essa iluminação é externa. No sistema de visão integrado, esta iluminação já está embutida, integrada na câmera. Lente, a mesma coisa, externa ou integrada. Sensor, que é a câmera, nesse caso, propriamente dita, ou parte de todo o conjunto da Smart Câmera. Processamento, normalmente, externamente, através de um PC, para esse tipo de solução, ou internamente na própria câmera. Processador, memória e comunicação. O envio dos resultados após a inspeção. No PC, através de redes, através de placas de I/O, e na própria câmera, através de rede de comunicação e de I/Os também. Iluminação. Então, o primeiro tópico. É essencial para o sucesso do sistema de visão, tanto para o sucesso como para o fracasso. Qual o objetivo da iluminação? Ressaltar características desejadas. Então, aquilo que nós estamos buscando, seja o que for, a iluminação pode tornar aquilo mais evidente, mais fácil de ser percebida, ser verificada pelo sistema de visão. E minimizar características indesejadas. Então, aquilo que está no produto, está na peça, mas nós não queremos que apareça na imagem, que nós vamos fazer a inspeção, a iluminação pode minimizar ou até anular. Tirar qualquer tipo de ruído daquela
daquela parte, daquela peça, proporcionando uma imagem mais fácil de ser analisada. Pontos-chave para a iluminação, tipo de iluminação. Então, nós vamos ter produtos com características diferentes dentro de iluminação. Depois, posicionamento, onde nós vamos colocar a iluminação, tanto em relação à parte, à peça que estamos inspecionando, como em relação à câmera. E geometria e textura da parte. Então, aquela peça, aquele produto que nós estamos inspecionando, como que ele é? Ele é plano, ele é rugoso, ele é curvo. Como que é a textura dele? Como que ele fornece bastante brilho, ele é opaco, ele é escuro, ele tem contraste, alto contraste, baixo contraste. Tudo isso vai determinar a escolha da iluminação. Informação importantíssima. Se a característica não pode ser vista, ela não pode ser analisada. Então não tem como nós extrairmos informação a partir dessas imagens. Por quê? Essas imagens foram adquiridas pela câmera sem a utilização da iluminação adequada. Porém, se utilizamos a iluminação adequada para o mesmo produto, para a mesma câmera, podemos obter esse tipo de imagem. Apenas pela escolha da iluminação adequada. Exemplificando, se temos a peça ali e a iluminação frontal ou superior à peça, vamos ter essa imagem como resultado. Se utilizamos a mesma iluminação, mudando o posicionamento por trás da peça, temos este resultado de imagem. Se utilizamos a iluminação, de novo, frontal sobre a peça, temos este resultado. E para a mesma peça, a mesma câmera, com o reposicionamento da iluminação, temos este resultado de imagem. Aqui não só posicionamento, mas o tipo de iluminação. Se utilizamos nesta peça, que é uma folha de alumínio, corrugada com uma marcação, e utilizamos a iluminação mais comum que existe, que é a iluminação anel tipo ring, nós vamos ter esta imagem. Se na mesma posição mudamos o tipo de iluminação para uma iluminação que nós chamamos tipo domo, onde a iluminação não é direta sobre a peça, a iluminação, os LEDs, eles estão direcionados para a parte superior desse tipo de iluminação, onde nós temos como uma cúpula que projeta a luz, então ela não é direta sobre a peça. Vamos conseguir esse tipo de resultado. Tanto na primeira imagem como nesta, a câmera ela tem acesso à imagem através de um orifício no centro dos dois tipos de iluminação, tanto da anel, da ring, como da domo. Segundo tópico, a lente. A função da lente é capturar a imagem, que na verdade, capturar a luz e entregá-la ao sensor. A lente, ela vai definir o campo de visão. Então, para uma mesma câmera, utilizando lentes diferentes, quando possível, nós podemos ter uma altura e uma largura da imagem diferentes. Ela vai definir também o ponto focal. O que é o ponto focal? A partir daquele campo de visão já estabelecido por esta lente que nós escolhemos, existe um ponto onde o ajuste de foco é ótimo, onde ele é o mais preciso possível. Isso nós chamamos de ponto focal. E essa lente também vai determinar a profundidade do foco. Quer dizer, nós temos o ponto focal, mas a partir desse ponto focal,
aproximando um pouco a peça, a parte a ser inspecionada, ou distanciando um pouco a peça a ser inspecionada, nós não temos mais o foco ótimo, mas ainda é possível fazer a inspeção. Ainda assim, temos o foco na imagem. Muito próximo ou muito distante, perdemos o foco. Temos basicamente dois tipos de lentes. As lentes intercambiáveis ou selecionáveis, onde essa lente ela é conectada à câmera através de rosca. Então, nós inserimos essa lente na câmera e vamos ter diversos tipos de lente. E também temos as lentes fixas, onde o produto já vem com uma lente e nós não conseguimos fazer alteração. Características dessas lentes. Lentes intercambiáveis. Normalmente, nós chamamos de padrões C-mount, nós não traduzimos isso, e CS-mount. Isso é o passo da rosca, o diâmetro também, e o passo da rosca que podemos utilizar, e também como é a distância em relação ao sensor. Elas são utilizadas com câmeras padrões, que são essas, e também com smart câmeras com lente externa. Nós vamos ter tanto as lentes intercambiáveis, como tubos extensores, onde nós podemos fazer o ajuste, como que o ajuste fino daquela lente. Um exemplo, a mesma câmera para o mesmo produto, utilizando uma lente de 12 milímetros, temos esta imagem. A mesma câmera, com o mesmo produto, a mesma distância, utilizando uma lente de 25 milímetros, vamos ter esta imagem, mais fácil de ser analisada. Temos mais informação ali, maior precisão na imagem. E as lentes fixas? Normalmente são lentes com alto foco, onde elas fazem o ajuste do foco automaticamente. Essas lentes, elas podem ser mecânicas. Então, por exemplo, esse produto, o Vision Mini, ela tem uma lente mecânica, ela faz a rotação automaticamente até encontrar o foco, a partir de um comando do software. Ou lentes líquidas. Este outro modelo, o Vision Hawk, uma inovação da Microscan, ela tem a lente líquida, ou seja, é um gel sobre o sensor. Pela polarização deste gel, ele sofre deformação, e nesta deformação nós temos o ajuste de foco. Elas são utilizadas em smart câmeras integradas. O que é o autofoco? A partir de uma imagem onde nós não temos a definição, a lente é corrigida automaticamente até termos a informação possível de ser inspecionada. O sensor, ele captura a luz e converte em uma imagem digital. O sensor, ele já está dentro da câmera, qualquer tipo de câmera. Então, se nós temos um produto a ser inspecionado, o sensor vai capturar, não a imagem, ele vai capturar a luz que passou pela lente e chegou até o sensor, e vai transformar isso em uma imagem digital, que nós vamos chamar cada ponto deste de pixel, vocês já devem estar acostumados. Os pixels normalmente têm resolução, para a grande maioria das câmeras, de 8 bits, ou seja, de 0 a 255, se aquele pixel ele não recebeu nada de luz, ou seja, ele é totalmente preto, ele vai ter o valor 0. Se ele recebeu o máximo de luz possível, ele vai ser considerado branco e vai ter o valor de 255. E qualquer valor entre 0 e 255 são as tonalidades de cinza, iniciando do preto até o branco. Quanto mais pixels nós tivermos em um sensor, melhor a resolução, mais detalhes. A mesma imagem
com uma câmera de 0,3 megapixel, o sensor, ou com uma câmera de 2 megapixels. A diferença é a resolução da imagem. Quem vai determinar se nós precisamos de uma câmera de 0,3 megapixel, uma câmera de 2, de 5, de 8 ou mais megapixel, é a aplicação. É o detalhe que nós estamos buscando naquela imagem. Se são detalhes muito pequenos, precisamos de uma resolução melhor daquele sensor ou da câmera. Processamento. Então já é o quarto tópico. Processamento, ele pode ser feito internamente na câmera, para as smart câmeras, onde nós temos tudo integrado, ou externamente em um PC. Quando nós temos a câmera, que ela faz apenas a aquisição e o processamento está sendo feito externamente. Esse processamento ele vai ser feito sempre a partir de um software de desenvolvimento. Uma vez desenvolvida a aplicação, independente da interface que foi utilizada, e aí cada fabricante vai ter o seu próprio software de desenvolvimento. Uma vez desenvolvido, se a câmera é integrada, é uma smart câmera, nós descarregamos o arquivo para a câmera e não temos mais necessidade do PC. Se é uma solução baseada em PC, onde a câmera faz apenas a aquisição da imagem, devemos ter o PC sempre conectado e executando o programa de inspeção. A comunicação, ela se faz presente porque após a inspeção, seja ela qual for, nós precisamos comunicar com o meio externo o resultado, seja aprovado, seja reprovado, seja através de pontos de I/O discreto, então sinais discretos, sinais digitais, ou através de comunicação de dados, através de redes. Se a comunicação for através de I/O discreto, podemos ter do outro lado um PLC, um controlador dedicado, sinalizadores, seja um sinalizador luminoso, um sinalizador sonoro, alguma coisa que vai informar, apenas através de um sinal, se a inspeção foi aprovada ou reprovada. Ou ainda podemos ter a comunicação do resultado. Nós não queremos apenas saber se foi aprovado ou reprovado. Queremos também saber qual era a medição, qual era o valor daquela medição. E não saber simplesmente se a medição está dentro ou não da tolerância. Não apenas saber qual código foi lido, mas qual código foi lido. Nós não conseguimos isso através de um ponto digital, através de sinais digitais. Vamos precisar comunicar essa informação. Normalmente, através de comunicação serial, RS-232, 422, 485, Ethernet, Ethernet IP, Profinet e assim por diante. Para as câmeras digitais, nós temos alguns padrões de comunicação. Esses são aqueles onde a câmera, ela apenas faz a aquisição e o PC está fazendo o processamento. Os mais utilizados, câmera link, FireWire, USB e as GIG. No caso da Microscan, temos apenas a opção em GIG e vamos dizer por que temos essa opção. É um padrão desenvolvido pela AIA, que é a Associação Internacional na área de Sistema de Visão, sediada nos Estados Unidos. É um padrão adotado pela indústria e tem vantagens sobre os demais padrões. Por exemplo, o que nós precisamos para conectar uma câmera tipo GIG a um PC, apenas que o PC tenha uma porta de comunicação Ethernet gigabit. Podemos utilizar qualquer cabo de boa qualidade e já está feita a conexão. Para os outros padrões, muitas vezes vamos precisar de placas dedicadas ao PC. Aqui nós temos alguns comparativos. Taxa de comunicação, banda de comunicação, em relação ao preço de cada um deles. A GIG está aqui, ela não é a mais econômica, mas está entre as mais econômicas. E aqui, banda de comunicação, largura da banda e distância máxima de comunicação.
Como nós estamos falando em Ethernet, conseguimos chegar até 100 metros de distância, o cabeamento para a comunicação. Se nós cruzarmos os dois dados, vamos ver que a GIG é uma excelente opção. Ferramentas dos sistemas de visão. Então, nós já temos definido o nosso hardware, a iluminação, lente, sensor, processamento e a comunicação de resultados. Daí nós vamos desenvolver o software. Então, é aquilo que vai ser feito. Qual tipo de inspeção que pode ser feita? Aqui nós vamos apresentar algumas das ferramentas, as principais, as mais utilizadas, muitas vezes, mas não são todas. Independente das ferramentas, os passos ou estágios do processamento vão ser aquisição da imagem, é a câmera, fazer o clique e capturar a imagem e disponibilizar para o sistema. Depois podemos ou não ter um pré-processamento. A partir daquela imagem, nós queremos modificar a imagem original, tratar essa imagem, tornando-a mais fácil de ser analisada. Isso pode ou não ser necessário. Depois, análise da imagem propriamente dita, onde nós vamos extrair informação. Então, no pré-processamento, não há extração de informação, apenas tratamento de imagem. Na análise, extraímos a informação desejada. Decisão lógica é, a partir dessa informação, essa inspeção, esse produto está aprovado ou reprovado? Definiu, decidiu, precisamos comunicar o resultado, independente do tipo de aplicação. Alguns exemplos de ferramentas de pré-processamento. Então, são ferramentas, por exemplo, aritméticas, onde podemos fazer uma subtração entre a imagem original e uma máscara, que já desenvolvemos no software, e vamos ter esse resultado. Podemos fazer um warping, também nós não traduzimos isso, é quando nós temos uma informação que ela está de forma circular, e nós vamos deixar essa informação de forma linear, para daí sim ser extraída a informação. Ou ainda morfologia binária, ou em escalas de cinza, grayscale. Nós vamos trabalhar essa imagem, modificando o nível, o valor dos pixels. Por exemplo, a ferramenta Warping. Este é um exemplo muito comum, inspeção de CD, de DVD. Temos a informação aqui, mas o sistema de visão ele não consegue tratar, decodificar o texto de forma anular. Ela precisa estar linear. Então, antes de extrairmos a informação, convertemos aquela imagem circular, anular, para linear. Ferramentas de morfologia. Por exemplo, aqui nós temos um data matrix marcado com puncionamento em uma peça metálica. Se nós temos a imagem original, esse código não pode ser decodificado. A informação aqui não está clara. Então, antes de nós decodificarmos, nós aplicamos uma ferramenta de pré-processamento, que nesse caso se chama dilatação, tornar os pixels maiores, nós vamos dilatá-los e chegamos a esse resultado. Aí sim, conseguimos fazer a decodificação e temos o texto aqui. O inverso da dilatação é a erosão. Quando nós temos os pixels, a imagem, muito próxima e nós precisamos separar a informação. Então, nós temos a dilatação para torná-los maiores e a erosão para torná-los menores. Por exemplo, uma marcação também em puncionamento, em uma peça metálica, e nessa informação nós não conseguimos extrair, a ferramenta de leitura de texto não consegue processar. Mas se nós fazemos a dilatação
e os pixels se tornam mais próximos uns dos outros, é como que fizemos a conexão, a ligação entre os pontos da marcação. E aí sim conseguimos fazer a decodificação dessa informação. Ferramentas de análise da imagem. As mais comuns. Detecção de blob. Blob é um agrupamento de pixels, claros ou escuros. Nós vamos definir. Se nós formos procurar uma definição direta para blob, embora nós não traduzimos isso também, falamos blob. Binary Large Object. Então, objeto binário de determinado tamanho. Não necessariamente grande. Nós vamos falar qual é o tamanho. Se ele tamanho de a quantidade de pixels. Detecção de borda ou detecção de edge. Detecção de padrão. Decodificação de códigos 1D e símbolos 2D. Decodificação ou leitura de texto. É a ferramenta OCR. Verificação de texto ou de imagem. É a ferramenta OCV. Localização dinâmica, posicionamento dinâmico. E, finalizando, medição. E daí nós vamos falar um pouquinho sobre resolução da medição. Ferramentas de blob. Nós quando inserimos a ferramenta e falamos, busquem os blobs escuros. Aqui ela conta 2 blobs, 2 agrupamentos de pixels escuros. Está reprovado porque este componente precisa ter 3 blobs, garantindo que os 3 terminais deste conector estejam presentes. Ou ainda, a contagem de blobs a partir de determinado tamanho. Esse blob, ele existe, mas ele não atingiu o tamanho necessário. Então, ele está reprovado, ele não vai ser contado. Detecção de borda. A borda, em sistema de visão, é a transição de claro para escuro ou de escuro para claro. Então, por exemplo, nesta ferramenta, onde há essa transição, nós conseguimos detectar aqui os valores dos pixels. 53, 52 pixels mais escuros, 122, 123 pixels mais claros, e o ponto entre um e outro é a borda, é onde houve a transição. Nós controlamos tudo isso. Temos também a ferramenta de detecção de bordas por vetores. Vetores axiais ou vetores radiais. Então, são várias linhas, onde cada linha vai detectar um ponto onde houve a transição de claro para escuro ou escuro para claro. A partir desses pontos, utilizamos uma outra ferramenta para medição da circunferência ou inclinação da reta. Exemplos de aplicações para as ferramentas de detecção de borda, verificação de nível, por exemplo, do produto, verificação de posicionamento da tampa do produto, verificação do ponto, da extremidade de um produto não regular, posicionamento do código de barras, se ele está aplicado, está na posição correta. Nós fazemos isso através das ferramentas de detecção de borda. Ferramentas de detecção de padrão, dizermos, ensinamos que estamos buscando esse padrão, com fundo escuro e a peça metálica clara. Qualquer que seja a variação, e ainda que não tenhamos o produto completo, aquilo que foi treinado completo, conseguimos identificar, e em qualquer posição, e com qualquer ruído no fundo. Aqui uma parte escura, uma parte clara, aqui um quadriculado, que são ruídos na imagem, nós ainda assim conseguimos localizar, identificar aquele padrão. Decodificação de códigos 1D ou símbolos 2D, códigos de barra, códigos lineares ou códigos ou símbolos 2D. Data Matrix, QR Code. Padrão industrial de marcação 2D, Data Matrix, que é patente da Microscan. Ferramenta de decodificação de texto, que é a ferramenta OCR, Optical Character Recognition. A parte mais importante da ferramenta OCR é identificar cada caractere individualmente. Essa parte aqui, olha, da decodificação, da tradução, isso nós treinamos.
Então, isso não é problema. Por exemplo, aqui um J ou um U, não tenho certeza, foi traduzido por 1, o A foi traduzido por 0. Por quê? Até esse momento era o que estava treinado. Então, o mais próximo do A era o 0. Mas é só nós irmos lá no software e fazermos o treinamento de novo e falar, olha, isso não é um 0, isso é um A. E ele passa a decodificar essa informação, esse formato, essa combinação de pixels, por A, por 1, por J, por aquilo que nós treinarmos. Verificação de texto, OCV, Optical Character Verification. Voltando um pouquinho, o OCR, qual que é o resultado do OCR? É um texto, uma string, caracteres alfanuméricos, aquilo que ele conseguiu decodificar. O OCV, a verificação da marcação ou verificação da impressão, o resultado não vai ser texto, vai ser apenas o seguinte, a marcação, seja ela qual for, em papel, em produto, por funcionamento, por laser, pela tecnologia que utilizarmos, está ou não de acordo com o esperado. Então aqui o resultado é sim ou não, não tem texto como resultado. Isso nós utilizamos para verificação da qualidade da marcação. Por quê? Como nós falamos anteriormente, o OCR nós podemos treinar, podemos falar, olha, isso aqui é um A, isso aqui é um B, ainda que esteja faltando uma partezinha do A, uma partezinha do B, ele vai conseguir decodificar e informar o texto para nós. No OCV, isso não vai ser possível, porque nós vamos falar, nós precisamos de um A completo, de um B completo, e assim por diante. Quando isso é válido, por exemplo, na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, quando nós chegamos no supermercado ou na farmácia, pegamos o produto, nós não tenhamos a necessidade de ficar colocando o produto contra a luz para saber a data de validade. Se é 2013, 2018 ou 2008. Então, nós garantimos a qualidade da marcação. Em qualquer lugar, por qualquer idade, vai ser possível certificar a informação que está ali. Ferramenta de localização dinâmica. Treinamos uma parte da peça a ser localizada. Em qualquer posição que ela vier, a localização é feita ou recusada, porque faltou aquela parte. Nós utilizamos muito a localização dinâmica para reposicionamento de outras ferramentas. Por exemplo, aqui nós gostaríamos de verificar esses 2 furos. Mas se a peça inclinou e as ferramentas não se moveram juntas, nós vamos ter erro na inspeção. Mas se utilizarmos ferramenta de detecção de borda para reposicionar as outras ferramentas, elas vão mover automaticamente com a peça. Em qualquer posição, ela vai acompanhar o movimento X, Y e a rotação da peça. Então, por exemplo, aqui o Data Matrix é utilizado para localização e todas as outras ferramentas são posicionadas automaticamente a partir daquele código Data Matrix. Ferramentas de medição. Onde nós vamos ter a medição de valores apenas por comparação ou ainda medições precisas, onde nós temos que certificar aquela medida e não simplesmente dizer se ela está entre valor mínimo e máximo. São medições mais precisas. Normalmente o sistema de visão precisa ser calibrado para atender a essa característica. E nesse quesito nós temos a resolução nominal, aquilo que nós conseguimos fazer por uma conta simples, que é o quê? Temos, por exemplo, um produto, um clipe de papel, tem um tamanho de 2,5 centímetros, estamos utilizando uma câmera com resolução na horizontal de 1280 pixels, então a resolução nominal para esta aplicação é de 2,5 centímetros dividido por 1280 pixels, que nos dá cada pixel igual a 0,0019 centímetros. É uma ótima resolução nominal. Se nós utilizarmos a mesma câmera com os 1280 pixels, e agora para medirmos um carro,
e aí nós estamos falando de 350 centímetros, nós vamos ter 350 centímetros dividido por 1.280 pixels. Ou seja, aquele pixel daquela mesma câmera, para essa aplicação, passa a ter a resolução de 0,27343 centímetro. Dá para a gente entender essa relação? É a mesma câmera, só que se nós estamos inspecionando um campo de visão pequeno, a resolução é melhor. A mesma câmera, para um campo de visão maior, perdemos resolução. Assim, cada pixel passa a ter um valor maior. Isto, resolução nominal. A resolução real, que é o que realmente nós vamos poder ver na aplicação, vai depender da resolução do sensor, tanto da resolução em pixels como da qualidade. Então, nós podemos extrair a informação desde que a informação esteja disponível na imagem que foi adquirida. Mais para frente, porque nós vamos entender melhor o que seria isto. E que tipo de informação, normalmente, nós extraímos através de um sistema de visão? Medição de dimensões sem contato, verificação de presença ou ausência de um componente ou de uma característica, posicionamento, orientação de um objeto e decodificação de códigos 1D, quando nós falamos códigos de barra, qualquer tipo de códigos de barra. Símbolos 2D, símbolo Data Matrix, QR Code, que são aqueles símbolos quadradinhos que nós estamos mais acostumados a ver agora. E também a decodificação de texto, através de ferramentas OCR. Esses são os tipos de informações que nós podemos extrair, ou que normalmente nós extraímos. Não só estas, mas essas são as mais comuns de nós extrairmos. Isso faz com que possamos ter aplicações na área de medição, na área de contagem, então contagem de produtos, contagem de peças, localização e decodificação. Assim, aplicações mais comuns, não só estas, mas as mais comuns, medição, contagem, localização e decodificação. Em medição, verificação de tolerâncias. Então, nós sabemos a medida que a peça, o componente deve ter, sabemos a tolerância que pode ter essa medição e utilizamos o sistema de visão para termos essa informação e fazermos a avaliação, aprovarmos ou não esta medição. Por exemplo, fazemos a medição entre as distâncias de uma vela e, se a distância estiver ok, está aprovado. Fazemos uma medição, se a distância não estiver ok, está reprovado. Então, isso nós podemos utilizar no controle de qualidade. Contagem. Bastante utilizado em partes automotivas. Verificação de características, por exemplo, ali verificando a quantidade de furos, de perfurações. Se estiver ok, produto aprovado. Aí nós fizemos bem lentamente, um de cada vez. Na vida real, são todos feitos ao mesmo tempo e muito rapidamente. Contagem de produtos, para não corrermos o risco de enviarmos o produto para o cliente com partes faltantes. Se não temos todos os produtos esperados, a inspeção está reprovada. Localização. Por exemplo, podemos utilizar 2 furos para localização nesta peça e, a partir da localização, fazermos ainda a medição. Se essa medição estiver ok, produto, inspeção aprovada. Essa localização, a vantagem dela é que a peça pode vir em qualquer posição. É feito o reconhecimento automático e, novamente, a medição. Medição ok, inspeção aprovada. Da mesma forma, se temos a localização e uma medição não ok, produto, inspeção reprovada. Identificação de características, por exemplo,
verificar a impressão, se está correta, em qualquer posição que a lata vier, nós conseguimos fazer essa localização e a aprovação. Decodificação, códigos 1D, então qualquer tipo de códigos de barras, desde os códigos simples aos que seriam a evolução do código 1D, como seriam várias linhas, uma sobreposta à outra. Códigos 2D, códigos Data Matrix, QR Code, Aztec. E texto OCR, não só utilizando fontes OCR. Podemos utilizar qualquer tipo de fonte e conseguimos fazer a decodificação desse texto. Decodificação vai ser muito utilizado para verificação e armazenamento de informações. Os produtos, praticamente todo produto que nós temos hoje no mercado, ele tem uma identificação, normalmente por código de barras. Esse código de barras, durante a produção, ele pode ser lido e armazenada essa informação, o horário que o produto foi fabricado, quem estava operando a máquina naquele instante e assim por diante. Vai depender de cada segmento de aplicação. Por que utilizar sistemas de visão? Já é o segundo tópico. Porque precisamos, ou as indústrias, qualquer ela que seja, as empresas, elas precisam melhorar o seu rendimento para justificar a sua existência. E assim, destacamos 4 pontos principais: redução de defeitos, melhoria da produtividade, localização e rastreamento de produtos e atendimento às normas. Então, que a empresa precisa estar conforme certas normas. Redução de defeitos. Hoje temos mais comum as notícias de recall, seja na indústria automotiva, como em outros segmentos. Então, quando temos essas notícias, se foi feito anteriormente a rastreabilidade, temos a informação de quais produtos fazem parte daquele lote com possível problema. Não precisamos chamar todos os carros ou os produtos fabricados. Podemos chamar para o recall determinados produtos específicos e não uma gama muito grande. Outra característica na redução de defeitos, garantir que em uma lata de tomate nós não vamos receber ervilha, que só vamos descobrir quando abrimos. Então conseguimos fazer essa verificação. Por mais simples ou absurda que possa parecer esta ideia, ocorre. Se não com ervilha, com produtos similares, e aí, neste caso, seria apenas o alimento, mas quando vamos para certas indústrias, por exemplo, indústria farmacêutica, se nós adquirimos um determinado medicamento e recebemos outro, ele não vai fazer o efeito vai ser totalmente contrário, podendo levar ao óbito. Então, isso tem toda uma série de consequências. Redução de defeitos, também por esse tipo de decodificação, de leitura da informação impressa, marcada na lata, nós conseguimos saber que tipo de produto deveria ter ali. Melhoria da produtividade com a mesma instalação que temos hoje, conseguirmos produzir mais. Independente do tipo de aplicação, seja na indústria eletrônica, na indústria farmacêutica, na indústria automotiva, na indústria alimentícia. Melhorarmos o rendimento. E assim, inspecionando o produto em cada fase, conseguimos intervir e fazer as correções necessárias. Não precisaríamos esperar a placa estar toda montada para, no teste final, ser reprovado. Conseguimos, durante o processo, através de inspeções intermediárias, permitir que esse produto siga em frente, melhorando a produtividade. A mesma coisa na indústria eletrônica.
uma indústria de bolachas, de biscoito, se nós recebemos um produto que não esteja alinhado, mais para frente, na linha de produção, pode gerar um congestionamento, parada de máquina. Então, se nós detectamos neste ponto e expulsamos esse produto, evitamos a parada da linha de produção. Localização e rastreamento. Rastreabilidade. Esse é o termo que já está comum, já está necessário em muitas empresas, mas que em determinados segmentos daqui para frente não vai ser só comum por iniciativa da empresa, mas por necessidade, por atendimento a normas, por atendimento a leis. Ou seja, temos que ter um registro do produto quando ele foi fabricado, em que condições esse produto foi fabricado, data, lote, operador, gerente, diretor, tudo mais. Temos que ter esses dados armazenados. Da parte de operação, entramos com esses dados. Da parte de produção, sistema de visão para fornecer as informações. Por exemplo, conseguimos saber que naquela placa foi inserido aquele circuito integrado, com aquela informação. Então, cada circuito integrado poderia ter uma identificação única. Serem todos do mesmo tipo, mas cada um ter uma informação específica. E assim conseguimos fazer a rastreabilidade do produto. Qual produto recebeu aquele lote daquele circuito integrado? Daquele processador, daquela memória, do que quer que seja. E atendimento às normas. Mundialmente, isso é mais comum, porém, com os mercados hoje sendo mais comuns, também precisamos nos preocupar com isso, além das próprias leis nacionais. Produção farmacêutica é uma linha onde isso é bastante comum, bastante necessário. Vamos ter o registro da informação daquele medicamento levantado, proporcionado pelo sistema de visão e armazenado em um banco de dados, em que qualquer autoridade, qualquer departamento de fiscalização possa acessar quando necessário. Algumas empresas têm isso por iniciativa própria. O meu produto precisa ter essa qualidade, eu quero ter esse controle. Outras por necessidade ao atendimento às normas. E por que sistemas de visão em vez da inspeção humana? Alguns motivos nós já bem conhecemos. Sistemas de visão não vão cansar. Serão mais rápidos, por mais rápido que possamos ser, por mais competentes que possamos ser. E os sistemas de visão, eles são consistentes. Às 8 horas da manhã, ele tem um nível de inspeção, às 5 horas da tarde é o mesmo nível. Ele não mudou durante o período, durante o dia, o mês e o ano. Aqui um exemplo de aplicação de sistema de visão em indústria automotiva. Configuração de sistema de visão. A parte de hardware, ou os elementos, os componentes que precisamos para podermos ter acesso àquele tipo de informação. São 5 pontos principais. Iluminação, lente, sensor, processamento e comunicação. Isso independente do tipo do fabricante de sistema de visão. Esses são conceitos genéricos, válidos sempre que falarmos em sistema de visão. 2 exemplos de sistemas de visão. Um que nós chamamos de controle baseado em PC e outro que nós chamamos de Smart Camera ou solução, sistema de visão integrado em um único componente. Podemos então ter os componentes individuais
ou os componentes integrados. Todos eles vão ter, tanto um como o outro, iluminação. Nos componentes individuais, essa iluminação é externa. No sistema de visão integrado, esta iluminação já está embutida, integrada na câmera. Lente, a mesma coisa, externa ou integrada. Sensor, que é a câmera, nesse caso, propriamente dita, ou parte de todo o conjunto da Smart Câmera. Processamento, normalmente, externamente, através de um PC, para esse tipo de solução, ou internamente na própria câmera. Processador, memória. E comunicação, o envio dos resultados após a inspeção. No PC, através de redes, através de placas de I/O, e na própria câmera, através de rede de comunicação e de I/Os também. Iluminação. Então, o primeiro tópico é essencial para o sucesso do sistema de visão, tanto para o sucesso como para o fracasso. Qual o objetivo da iluminação? Ressaltar características desejadas. Então, aquilo que nós estamos buscando, seja o que for, a iluminação pode tornar aquilo mais evidente, mais fácil de ser percebida, ser verificada pelo sistema de visão. E minimizar características indesejadas. Então, aquilo que está no produto, está na peça, mas nós não queremos que apareça na imagem, que nós vamos fazer a inspeção, a iluminação pode minimizar ou até anular. Tirar qualquer tipo de ruído daquela parte, daquela peça, proporcionando uma imagem mais fácil de ser analisada. Pontos-chave para a iluminação, tipo de iluminação. Então, nós vamos ter produtos com características diferentes dentro de iluminação. Depois, posicionamento, onde nós vamos colocar a iluminação, tanto em relação à parte, à peça que estamos inspecionando, como em relação à câmera. E geometria e textura da parte. Então, aquela peça, aquele produto que nós estamos inspecionando, como que ele é? Ele é plano, ele é rugoso, ele é curvo. Como que é a textura dele? Como que ele fornece bastante brilho, ele é opaco, ele é escuro, ele tem contraste, alto contraste, baixo contraste. Tudo isso vai determinar a escolha da iluminação. Informação importantíssima. Se a característica não pode ser vista, ela não pode ser analisada. Então, não tem como nós extrairmos informação a partir dessas imagens. Por quê? Essas imagens foram adquiridas pela câmera sem a utilização da iluminação adequada. Porém, se utilizamos a iluminação adequada para o mesmo produto, para a mesma câmera, podemos obter esse tipo de imagem, apenas pela escolha da iluminação adequada. Exemplificando, se temos a peça ali e a iluminação frontal ou superior à peça, vamos ter essa imagem como resultado. Se utilizamos a mesma iluminação, mudando o posicionamento por trás da peça, temos este resultado de imagem. Se utilizamos a iluminação, de novo, frontal sobre a peça, temos este resultado, e para a mesma peça, a mesma câmera, com o reposicionamento da iluminação, temos este resultado de imagem. Aqui não só posicionamento, mas o tipo de iluminação. Se utilizamos nesta peça, que é uma folha de alumínio corrugada com uma marcação, e utilizamos a iluminação mais comum que existe, que é a iluminação anel tipo ring, nós vamos ter esta imagem.
Se na mesma posição mudamos o tipo de iluminação para uma iluminação que nós chamamos tipo domo, onde a iluminação não é direta sobre a peça, a iluminação, os LEDs, eles estão direcionados para a parte superior desse tipo de iluminação, onde nós temos como uma cúpula que projeta a luz, então ela não é direta sobre a peça. Vamos conseguir esse tipo de resultado. Tanto na primeira imagem como nesta, a câmera ela tem acesso à imagem através de um orifício no centro dos dois tipos de iluminação, tanto da anel, da ring, como da domo. Segundo tópico, a lente. A função da lente é capturar a imagem, que na verdade, capturar a luz e entregá-la ao sensor. A lente, ela vai definir o campo de visão, então para uma mesma câmera, utilizando lentes diferentes, quando possível, nós podemos ter uma altura e uma largura da imagem diferentes. Ela vai definir também o ponto focal. O que é o ponto focal? A partir daquele campo de visão já estabelecido por esta lente que nós escolhemos, existe um ponto onde o ajuste de foco é ótimo, onde ele é o mais preciso possível. Isso nós chamamos de ponto focal. E essa lente também vai determinar a profundidade do foco. Quer dizer, nós temos o ponto focal, mas a partir desse ponto focal, aproximando um pouco a peça, a parte a ser inspecionada, ou distanciando um pouco a peça a ser inspecionada, nós não temos mais o foco ótimo, mas ainda é possível fazer a inspeção. Ainda assim, temos o foco na imagem. Muito próximo ou muito distante, perdemos o foco. Temos basicamente dois tipos de lentes. As lentes intercambiáveis ou selecionáveis, onde essa lente ela é conectada à câmera através de rosca. Então, nós inserimos essa lente na câmera e vamos ter diversos tipos de lente. E também temos as lentes fixas, onde o produto já vem com uma lente e nós não conseguimos fazer alteração. Características dessas lentes. Lentes intercambiáveis. Normalmente, nós chamamos de padrões C-mount, nós não traduzimos isso, e CS-mount. Isso é o passo da rosca, o diâmetro também, e o passo da rosca que podemos utilizar, e também como é a distância em relação ao sensor. Elas são utilizadas com câmeras padrões, que são essas, e também com smart câmeras com lente externa. Nós vamos ter tanto as lentes intercambiáveis, como tubos extensores, onde nós podemos fazer o ajuste, como que o ajuste fino daquela lente. Um exemplo, a mesma câmera para o mesmo produto, utilizando uma lente de 12 milímetros, temos esta imagem. A mesma câmera, com o mesmo produto, a mesma distância, utilizando uma lente de 25 milímetros, vamos ter esta imagem, mais fácil de ser analisada. Temos mais informação ali, maior precisão na imagem. E as lentes fixas? Normalmente são lentes com alto foco, onde elas fazem o ajuste do foco automaticamente. Essas lentes, elas podem ser mecânicas. Então, por exemplo, esse produto, o Vision Mini, ela tem uma lente mecânica, ela faz a rotação automaticamente até encontrar o foco, a partir de um comando do software. Ou lentes líquidas. Este outro modelo, o Vision Hawk, uma inovação da Microscan, ela tem a lente líquida, ou seja, é um gel sobre o sensor,
pela polarização deste gel, ele sofre deformação, e nesta deformação nós temos o ajuste de foco. Elas são utilizadas em smart câmeras integradas. O que é o autofoco? A partir de uma imagem onde nós não temos a definição, a lente é corrigida automaticamente até termos a informação possível de ser inspecionada. O sensor, ele captura a luz e converte em uma imagem digital. O sensor, ele já está dentro da câmera, qualquer tipo de câmera. Então, se nós temos um produto a ser inspecionado, o sensor vai capturar, não a imagem, ele vai capturar a luz que passou pela lente e chegou até o sensor, e vai transformar isso em uma imagem digital, que nós vamos chamar cada ponto deste de pixel, vocês já devem estar acostumados. Os pixels normalmente têm resolução, para a grande maioria das câmeras, de 8 bits, ou seja, de 0 a 255. Se aquele pixel ele não recebeu nada de luz, ou seja, ele é totalmente preto, ele vai ter o valor 0. Se ele recebeu o máximo de luz possível, ele vai ser considerado branco e vai ter o valor de 255. E qualquer valor entre 0 e 255 são as tonalidades de cinza, iniciando do preto até o branco. Quanto mais pixels nós tivermos em um sensor, melhor a resolução, mais detalhes. A mesma imagem com uma câmera de 0,3 megapixel, o sensor, ou com uma câmera de 2 megapixels. A diferença é a resolução da imagem. Quem vai determinar se nós precisamos de uma câmera de 0,3 megapixel, uma câmera de 2, de 5, de 8 ou mais megapixel, é a aplicação. É o detalhe que nós estamos buscando naquela imagem. Se são detalhes muito pequenos, precisamos de uma resolução melhor daquele sensor ou da câmera. Processamento. Então já é o quarto tópico. Processamento, ele pode ser feito internamente na câmera, para as smart câmeras, onde nós temos tudo integrado, ou externamente em um PC. Quando nós temos a câmera, que ela faz apenas a aquisição e o processamento está sendo feito externamente. Esse processamento ele vai ser feito sempre a partir de um software de desenvolvimento. Uma vez desenvolvida a aplicação, independente da interface que foi utilizada, e aí cada fabricante vai ter o seu próprio software de desenvolvimento. Uma vez desenvolvido, se a câmera é integrada, em uma smart câmera, nós descarregamos o arquivo para a câmera e não temos mais necessidade do PC. Se é uma solução baseada em PC, onde a câmera faz apenas a aquisição da imagem, devemos ter o PC sempre conectado e executando o programa de inspeção. A comunicação, ela se faz presente porque após a inspeção, seja ela qual for, nós precisamos comunicar com o meio externo o resultado, seja aprovado, seja reprovado, seja através de pontos de I/O discreto, então sinais discretos, sinais digitais, ou através de comunicação de dados, através de redes. Se a comunicação for através de I/O discreto, podemos ter do outro lado um PLC, um controlador dedicado, sinalizadores, seja um sinalizador luminoso, um sinalizador sonoro, alguma coisa que vai informar, apenas através de um sinal, se a inspeção foi aprovada ou reprovada. Ou ainda podemos ter a comunicação do resultado. Nós não queremos apenas saber se foi aprovado ou reprovado. Queremos também saber qual era a medição, qual era o valor daquela medição. E não saber simplesmente se a medição está dentro ou não da tolerância.
Não apenas saber qual código foi lido, mas qual código foi lido. Nós não conseguimos isso através de um ponto digital, através de sinais digitais. Vamos precisar comunicar essa informação. Normalmente, através de comunicação serial, RS-232, 422, 485, Ethernet, Ethernet IP, Profinet e assim por diante. Para as câmeras digitais, nós temos alguns padrões de comunicação. Esses são aqueles onde a câmera ela apenas faz a aquisição e o PC está fazendo o processamento. Os mais utilizados, câmera link, FireWire, USB e as GIG. No caso da Microscan, temos apenas a opção em GIG e vamos dizer por que temos essa opção. É um padrão desenvolvido pela AIA, que é a Associação Internacional na área de sistema de visão, sediada nos Estados Unidos. É um padrão adotado pela indústria e tem vantagens sobre os demais padrões. Por exemplo, o que nós precisamos para conectar uma câmera tipo GIG a um PC, apenas que o PC tenha uma porta de comunicação Ethernet gigabit. Podemos utilizar qualquer cabo de boa qualidade e já está feita a conexão. Para os outros padrões, muitas vezes vamos precisar de placas dedicadas ao PC. Aqui nós temos alguns comparativos. Taxa de comunicação, banda de comunicação, em relação ao preço de cada um deles. A GIG está aqui, ela não é a mais econômica, mas está entre as mais econômicas. E aqui, banda de comunicação, largura da banda e distância máxima de comunicação. Como nós estamos falando em Ethernet, conseguimos chegar até 100 metros de distância, o cabeamento para a comunicação. Se nós cruzarmos os dois dados, vamos ver que a GIG é uma excelente opção. Ferramentas dos sistemas de visão. Então, nós já temos definido o nosso hardware, a iluminação, lente, sensor, processamento e a comunicação de resultados. Daí nós vamos desenvolver o software. Então, é aquilo que vai ser feito. Qual tipo de inspeção que pode ser feita? Aqui nós vamos apresentar algumas das ferramentas, as principais, as mais utilizadas, muitas vezes, mas não são todas. Independente das ferramentas, os passos ou estágios do processamento vão ser aquisição da imagem, é a câmera fazer o clique e capturar a imagem e disponibilizar para o sistema. Depois podemos ou não ter um pré-processamento. A partir daquela imagem, nós queremos modificar a imagem original, tratar essa imagem, tornando-a mais fácil de ser analisada. Isso pode ou não ser necessário. Depois, análise da imagem propriamente dita, onde nós vamos extrair informação. Então, no pré-processamento, não há extração de informação, apenas tratamento de imagem. Na análise, extraímos a informação desejada. Decisão lógica é, a partir dessa informação, essa inspeção, esse produto está aprovado ou reprovado? Definiu, decidiu, precisamos comunicar o resultado, independente do tipo de aplicação. Alguns exemplos de ferramentas de pré-processamento. Então, são ferramentas, por exemplo, aritméticas, onde podemos fazer uma subtração entre a imagem original e uma máscara, que já desenvolvemos no software, e vamos ter esse resultado. Podemos fazer um warping, também nós não traduzimos isso, é quando nós temos uma informação que ela está de forma circular e nós vamos deixar essa informação de forma linear, para daí sim ser extraída a informação. Ou ainda morfologia binária ou em escalas de cinza, grayscale. Nós vamos trabalhar essa imagem modificando o nível, o valor
dos pixels. Por exemplo, a ferramenta Warping. Este é um exemplo muito comum. Inspeção de CD, de DVD. Temos a informação aqui, mas o sistema de visão ele não consegue tratar, decodificar o texto de forma anular. Ela precisa estar linear. Então, antes de extrairmos a informação, convertemos aquela imagem circular, anular, para linear. Ferramentas de morfologia. Por exemplo, aqui nós temos um data matrix marcado com puncionamento em uma peça metálica. Se nós temos a imagem original, esse código não pode ser decodificado. A informação aqui não está clara. Então, antes de nós decodificarmos, nós aplicamos uma ferramenta de pré-processamento, que nesse caso se chama dilatação, tornar os pixels maiores, nós vamos dilatá-los e chegamos a esse resultado. Aí sim, conseguimos fazer a decodificação e temos o texto aqui. O inverso da dilatação é a erosão. Quando nós temos os pixels, a imagem muito próxima e nós precisamos separar a informação. Então nós temos a dilatação para torná-los maiores e a erosão para torná-los menores. Por exemplo, uma marcação também em puncionamento, em uma peça metálica, e nessa informação nós não conseguimos extrair, a ferramenta de leitura de texto não consegue processar. Mas se nós fazemos a dilatação e os pixels se tornam mais próximos uns dos outros, é como que fizemos a conexão, a ligação entre os pontos da marcação. E aí sim conseguimos fazer a decodificação dessa informação. Ferramentas de análise da imagem. As mais comuns. Detecção de blob. Blob é um agrupamento de pixels, claros ou escuros. Nós vamos definir. Se nós formos procurar uma definição direta para blob, embora nós não traduzimos isso também, falamos blob, Binary Large Object. Então, objeto binário de determinado tamanho. Não necessariamente grande. Nós vamos falar qual é o tamanho. Se ele tamanho a quantidade de pixels. Detecção de borda ou detecção de edge. Detecção de padrão. Decodificação de códigos 1D e símbolos 2D. Decodificação ou leitura de texto. É a ferramenta OCR. Verificação de texto ou de imagem. É a ferramenta OCV. Localização dinâmica, posicionamento dinâmico. E, finalizando, medição. E daí nós vamos falar um pouquinho sobre resolução da medição. Ferramentas de blob. Nós quando inserimos a ferramenta e falamos, busquem os blobs escuros. Aqui ela conta 2 blobs, 2 agrupamentos de pixels escuros. Está reprovado porque este componente precisa ter 3 blobs, garantindo que os 3 terminais deste conector estejam presentes. Ou ainda, a contagem de blobs a partir de determinado tamanho. Esse blob, ele existe, mas ele não atingiu o tamanho necessário. Então, ele está reprovado, ele não vai ser contado. Detecção de borda. A borda, em sistema de visão, é a transição de claro para escuro ou de escuro para claro. Então, por exemplo, nesta ferramenta, onde há essa transição, nós conseguimos detectar aqui os valores dos pixels. 53, 52 pixels mais escuros, 122, 123 pixels mais claros, e o ponto entre um e outro é a borda, é onde houve a transição. Nós controlamos tudo isso. Temos também a ferramenta de detecção de bordas por vetores. Vetores axiais ou vetores radiais. Então, são várias linhas, onde cada linha vai detectar um ponto onde houve a transição de claro para escuro ou escuro para claro. A partir desses pontos, utilizamos uma outra ferramenta para medição da circunferência ou inclinação da reta.
Exemplos de aplicações para as ferramentas de detecção de borda, verificação de nível, por exemplo, do produto, verificação de posicionamento da tampa do produto, verificação do ponto, da extremidade de um produto não regular, posicionamento do código de barras, se ele está aplicado, está na posição correta. Nós fazemos isso através das ferramentas de detecção de borda. Ferramentas de detecção de padrão, dizermos, ensinamos que estamos buscando esse padrão, com fundo escuro e a peça metálica clara. Qualquer que seja a variação, e ainda que não tenhamos o produto completo, aquilo que foi treinado completo, conseguimos identificar, e em qualquer posição, e com qualquer ruído no fundo. Aqui uma parte escura, uma parte clara, aqui um quadriculado, que são ruídos na imagem, nós ainda assim conseguimos localizar, identificar aquele padrão. Decodificação de códigos 1D ou símbolos 2D, códigos de barra, códigos lineares ou códigos ou símbolos 2D. Data Matrix, QR Code, padrão industrial de marcação 2D, Data Matrix, que é patente da Microscan. Ferramenta de decodificação de texto, que é a ferramenta OCR, Optical Character Recognition. A parte mais importante da ferramenta OCR é identificar cada caractere individualmente. Essa parte aqui, olha, da decodificação, da tradução, isso nós treinamos. Então, isso não é problema. Por exemplo, aqui um J, um U, não tenho certeza, foi traduzido por 1, o A foi traduzido por 0. Por quê? Até esse momento era o que estava treinado. Então, o mais próximo do A era o 0. Mas é só nós irmos lá no software e fazermos o treinamento de novo e falar, olha, isso não é um 0, isso é um A. E ele passa a decodificar essa informação, esse formato, essa combinação de pixels, por A, por 1, por J, por aquilo que nós treinarmos. Verificação de texto, OCV, Optical Character Verification. Voltando um pouquinho, OCR, qual que é o resultado do OCR? É um texto, uma string, caracteres alfanuméricos, aquilo que ele conseguiu decodificar. O OCV, a verificação da marcação ou verificação da impressão, o resultado não vai ser texto. Vai ser apenas o seguinte, a marcação, seja ela qual for, em papel, em produto, por funcionamento, por laser, pela tecnologia que utilizarmos, está ou não de acordo com o esperado. Então aqui o resultado é sim ou não. Não tem texto como resultado. Isso nós utilizamos para verificação da qualidade da marcação. Por quê? Como nós falamos anteriormente, o OCR nós podemos treinar. Podemos falar, olha, isso aqui é um A, isso aqui é um B, ainda que esteja faltando uma partezinha do A, uma partezinha do B, ele vai conseguir decodificar e informar o texto para nós. No OCV, isso não vai ser possível, porque nós vamos falar, nós precisamos de um A completo, de um B completo, e assim por diante. Quando isso é válido, por exemplo, na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, quando nós chegamos no supermercado ou na farmácia, pegamos o produto, nós não tenhamos a necessidade de ficar colocando o produto contra a luz para saber a data de validade. Se é 2013, 2018 ou 2008. Então, nós garantimos a qualidade da marcação. Em qualquer lugar, por qualquer idade, vai ser possível certificar a informação que está ali. Ferramenta de localização dinâmica. Treinamos uma parte da peça a ser localizada. Em qualquer posição que ela vier, a localização é feita ou recusada, porque faltou aquela parte. Nós utilizamos muito a localização dinâmica para reposicionamento de outras ferramentas. Por exemplo, aqui nós gostaríamos de verificar esses 2 furos. Mas se a peça inclinou e as ferramentas não se moveram juntas,
nós vamos ter erro na inspeção. Mas se utilizarmos ferramenta de detecção de borda para reposicionar as outras ferramentas, elas vão mover automaticamente com a peça. Em qualquer posição, ela vai acompanhar o movimento X, Y e a rotação da peça. Então, por exemplo, aqui o Data Matrix é utilizado para localização e todas as outras ferramentas são posicionadas automaticamente a partir daquele código Data Matrix. Ferramentas de medição. Onde nós vamos ter a medição de valores apenas por comparação ou ainda medições precisas, onde nós temos que certificar aquela medida e não simplesmente dizer se ela está entre valor mínimo e máximo. São medições mais precisas. Normalmente o sistema de visão precisa ser calibrado para atender a essa característica. E nesse quesito nós temos a resolução nominal, aquilo que nós conseguimos fazer por uma conta simples, que é o quê? Temos, por exemplo, o produto, um clipe de papel, tem um tamanho de 2,5 centímetros, estamos utilizando uma câmera com resolução na horizontal de 1280 pixels, então a resolução nominal para esta aplicação é de 2,5 centímetros dividido por 1280 pixels, que nos dá cada pixel igual a 0,0019 centímetros. É uma ótima resolução nominal. Se nós utilizarmos a mesma câmera com os 1280 pixels, e agora para medirmos um carro, e aí nós estamos falando de 350 centímetros, nós vamos ter 350 centímetros dividido por 1280 pixels. Ou seja, aquele pixel daquela mesma câmera, para essa aplicação, passa a ter a resolução de 0,27343 centímetro. Dá para a gente entender essa relação? É a mesma câmera, só que se nós estamos inspecionando um campo de visão pequeno, a resolução é melhor. A mesma câmera, para um campo de visão maior, perdemos resolução. Assim, cada pixel passa a ter um valor maior. Isto, resolução nominal. A resolução real, que é o que realmente nós vamos poder ver na aplicação, vai depender da resolução do sensor, tanto da resolução em pixels, como da qualidade, do tipo, se é CCD, se é CMOS, o tipo do sensor, do campo de visão, que tem a ver com sensor mais a lente, e da capacidade de processamento em subpixel. Nós estamos falando de pixel, que é cada quadradinho ali do sensor. O subpixel é a capacidade de processar não só a informação daquele pixel, mas considerar o que ocorreu naquele pixel, toda a variação de valor dentro daquele pixel e dos pixels em torno dele. Isso nós chamamos de subpixel. As câmeras microscan têm capacidade de processamento em subpixel. Resumindo, sistema de visão, temos a produção, o produto, seja ele qual for, qualquer tipo de aplicação, da mais simples à mais sofisticada. Provavelmente na indústria de vocês deve ter esta necessidade e talvez já tenha sistema de visão. Se tem a necessidade, não tem o sistema de visão, Automatic está aí, Weber está aí para poder atendê-los, nós vamos ter prazer de visitá-los. Produto a ser inspecionado, precisamos de uma iluminação, precisamos da lente, do sensor dentro da câmera, precisamos do processamento, do software que vai executar esse processamento e vamos comunicar o resultado. Isto é sistema de visão. Hardware e software integrados. Precisa muito da gente para poder programar, para poder configurar o sistema de visão. Espero que a troca dessas informações, a apresentação, melhor dizendo, dessas informações, possa ter ajudado na ideia, pelo menos, do que é o sistema de visão, possa ter despertado o interesse em utilizar, ou pelo menos em conhecer um pouco mais sistema de visão, e que nós possamos estar entre as consultas que vocês farão.
seja hoje, seja mais para frente, seja no dia a dia da empresa. Eu acredito que nós não vamos ter tempo para o software, e como nós havíamos dito no início, e-mail para comunicação, para informação, para troca de ideias, para reclamações, e o site para acesso de mais informações sobre sistemas de visão. Muito obrigado, senhores.